a função do grupo? Antes de fazer parte de um grupo de louvor, é importante eu entender o contexto do que eu vou participar. Porque a primeira coisa que eu tenho que pensar é entender que o grupo de louvor ele tem uma função essencial, que é trazer a presença de Deus para a igreja. Ele une a igreja diretamente com os céus. Então nós, membros, componentes, elementos do grupo de louvor, nós temos que a primeira coisa que nós temos que pensar é que eu sou um elemento condutor da presença de Deus. Então, eu, enquanto grupo de louvor, sou uma pessoa que está responsável de trazer a presença do Senhor e unir a igreja com Cristo lá nos céus. Independente se eu sou um ou sou 10 pessoas fazendo o louvor, a nossa função é sempre a mesma. Eu estou sozinho tocando violão, mas ok, mas as notas que eu vou fazer aqui hoje eu tenho que colocar na minha cabeça que o que eu estou fazendo aqui agora tem que unir a igreja com os céus. Compreender a nossa função, ela reflete diretamente na qualidade do nosso serviço. Isso quer dizer o quê? Que quando realmente eu não sei, eu não tenho ainda certeza, ou não está muito claro se eu sei ou não, sobre a minha função enquanto componente do grupo de louvor, se eu não sei muito bem disso, o meu serviço, porque nós somos servos, então servo serve, faz o serviço. O meu serviço ele fica prejudicado. Então, isso influencia em muitas coisas. Influencia na minha busca por conhecimento, tanto musical quanto teológico, na minha busca em crescer ainda mais, em saber cantar, saber usar minha voz, saber usar meu instrumento, saber ferramentas técnicas e tecnológicas que podem me ajudar. Então, tudo isso parte de um princípio, que é compreender a minha função. Quando eu compreendo a minha função, em que eu sou responsável em unir a igreja com o céu, ok, então o que eu posso fazer para que isso aconteça? Isso influencia em tudo, tanto na nossa postura, quanto na nossa busca, quanto na nossa vida de oração, o fato de nós sabermos cultuar, também que isso é importante saber cultuar, porque se a gente... Eu coloquei aqui embaixo que o nosso individual influencia no coletivo. Porque imagina, a gente está com um grupo de 5 pessoas e uma não está naquela semana, teve uma semana atribulada e não conseguiu orar e colocar. Então, por causa às vezes daquela pessoa, toda uma ministração é corrompida. É culpa dela? Nem sempre. Às vezes acontece, às vezes ela não sabe e como ela pode sair daquela situação. Mas é aí que tá. Se eu sou uma pessoa que, novamente, sou responsável de unir a igreja com o céu, e eu sei que o meu colega de grupo, meu irmão de grupo, ele também é, então o que eu posso fazer para ajudar ele para a gente atingir o mesmo objetivo? Então, o individual influencia no coletivo dessa forma. Então a gente tem que ter esse cuidado também. O que eu tenho dado para a igreja? A gente chega num culto e fala, beleza, o que eu vou tocar? O que eu tenho para dar? E quando eu falo o que eu tenho para dar, isso internamente falando, é algo muito profundo. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Às vezes eu toco muito bem, canto muito bem, sei as letras e tudo. Mas o que eu tenho dado? Tipo, será se é isso que eu tenho dado? Isso, na verdade, é uma capa, às vezes. É saber tocar, saber cantar, saber dividir voz, às vezes é uma capa. Porque aquilo que nós temos que dar, a nossa doação, ela vem de dentro. E nós só podemos dar aquilo que nós estamos cheios. Então, a primeira parte desse workshop é falar sobre a função do grupo. É eu compreender isso. Porque a partir do momento, quando eu parto da compreensão desse propósito, todo o meu trabalho ele fica mais fácil. Porque se eu estou cansado para ir no culto, mas eu falo, não, mas eu sou responsável, eu tenho que ir. Então eu tenho que colocar o meu eu de lado, chamar o propósito, porque o nosso serviço, o nosso chamado, ele é maior do que o nosso nome. Porque a partir do momento que nós somos servos, a vida não é mais nossa, nós não temos nome, nós não temos querer, não temos livre-arbítrio, não temos nada. Nós só temos que servir. Nós temos uma missão.
Nós temos um propósito. E lá em Coríntios fala que cada um de nós foi chamado para uma coisa. Então, se cada um de nós foi chamado para uma coisa, nós temos que fazer, nós temos que cumprir. Porque tal como em João fala que a árvore ela tem que dar frutos, o nosso fruto, nesse caso, é trazer a presença de Deus para... É através do nosso louvor que vidas são resgatadas, que são salvas, que são curadas, que saem da depressão, que esquecem suicídio, que vêm para Jesus. Através da nossa doação. E isso parte da minha compreensão, da minha função dentro da igreja.